Boa tarde, eu, Mariana Falcão, juntamente com meu grupo, formado por Maria Eduarda Rocha, Gabriela Andrade e Tainá Pontes, vamos apresentar o trabalho sobre Rubem Fonseca. Começando pela minha parte sobre a literatura da época. A literatura brutalista foi batizada por Alfredo Bossi em 1975 no livro O Conto Brasileiro Contemporâneo, quando o teórico se refere às obras de Rubem Fonseca, principalmente os contos das décadas de 60 e 70, considerados um dos inauguradores da literatura brutalista no Brasil. Também conhecido como neorrealismo violento, esse gênero tem características bem específicas, e apesar de beber na fonte da literatura noir ou policial, ele possui outros atributos que o diferem desta. Nos contos e romances de Rubem Fonseca e dos escritores da literatura brutalista, vemos um investigador simples, tão humano quanto os assassinos, e que possui vícios, defeitos, características sombrias, muito diferente do herói que esse tipo de personagem costumava representar. Isso porque os investigadores estão inseridos em histórias urbanas contextualizadas com a violência gerada pela exclusão social dos grandes centros urbanos. Agora não existe mais mocinho ou bandido. Os protagonistas vivem dilemas e os antagonistas são amorais, não têm remorso ou culpa por seus crimes. Ou seja, os criminosos são brutais unicamente pela natureza humana, sejam das camadas superiores ou inferiores da sociedade. Essa violência é demonstrada também através da linguagem utilizada na literatura brutalista. Frases curtas, diretas, sem abrandamentos e altamente simples para que o leitor não tenha a menor dúvida de que a violência está presente. Esse choque gera um fascínio por tal tipo de literatura. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco da história de vida do autor. Rubem Fonseca foi um escritor brasileiro considerado um dos maiores ficcionistas do Brasil. Ele ganhou vários prêmios, entre eles o Coruja de Ouro, o Kikito do Festival de Gramado, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Camões. Nasceu em Juiz de Gerais no dia 11 de maio de 1925. Ele entrou para a polícia como comissário do Distrito Policial de São Cristóvão. Com 27 anos, começou a testemunhar o submundo do crime e a selvageria humana, o que serviram de inspiração para suas obras. Em seu primeiro plantão policial, em dezembro de 1952, registrou as seguintes ocorrências: ferimento por arma de fogo, atropelamento, furto, choque de veículos com morte, agressão à faca. Em 1953, foi escolhido para se aperfeiçoar nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York. Em 1954, ele regressou ao Brasil. Em 1958, ele foi exonerado da polícia e se dedicou integralmente à literatura. Estreou na literatura com o livro de contos Os Prisioneiros, de 1963, que ele retrata em seus livros o mundo violento das cidades. O seu livro Feliz Ano Novo, Onde Estão os Devastadores Contos, foi publicado em 1975, mas foi recolhido pela censura do regime militar. A obra foi liberada em 1989, depois de uma longa batalha judicial. Seu estilo, cru revelado na narrativa de contos, crônicas e romances, ganhou o apelido de realismo feroz. Seus bandidos são amorais e cruéis e seus heróis não são lá nada melhores. Algumas de suas obras estão Os Prisioneiros, contos de 1963, A Coleira do Cão, contos de 1965, O Caso Morel, romance de 1973 e etc. Agora nós vamos fazer um breve resumo sobre uma de suas obras de destaque, chamada Corações Solitários. Ela fala sobre um policial que após passar anos trabalhando na polícia militar, foi trabalhar numa revista feminina. No início, ele seria o vendedor de propagandas, mas acabou sendo transferido para o setor que receberia cartas de leitoras e leitores com vários tipos de problemas. Ele adotou então um pseudônimo, chamado Maria da Glória, e começou a responder aos leitores, abordando dos assuntos mais diversos. Para uma mulher insegura com o marido, ele sugeriu que ela fizesse um manjar afrodisíaco à base de mamão papaya com calda de chantilly, deixando na borda a semente, pois ela tem o formato de um pênis e no outro lado uma semente que tem o formato de uma vagina.
Ao deitarem, ela deveria usar uma camisola transparente. Deveria também estar utilizando um bálsamo a falar macio ao marido sobre uma fantasia sexual que ele tinha há tempos. Conselho dado. Ele deu o conselho e ele mesmo riu dele, dando esse conselho. Como se fosse assim, uma coisa absurda que passou pela cabeça dele e ele falou sem se preocupar se iria funcionar ou não. Mas, alguns dias depois, ele recebeu uma nova carta da leitora agradecendo, pois havia funcionado. Para outra mulher, deu a receita de um chá de ervas dado por sua avó para curar cólicas menstruais. A outra ensinou como fazer um bolo de cenouras com cobertura melindrosa. Após algum tempo, recebeu de uma leitora um pedido sobre conquistar um homem de maneira sóbria e discreta, para que ele não achasse coisa de mulher à toa. Aconselhou depois como ela deveria manter esse relacionamento, até que a leitora perguntou qual era a maneira mais correta de seduzi-lo sexualmente. Diversos conselhos foram dados, até que um dia essa mesma leitora lhe escreveu querendo conhecê-lo pessoalmente, e já havia até mesmo pedido ao seu chefe autorização para isso. Maria da Glória, o pseudônimo, havia transformado sua vida. Seu amor estava conquistado e ela queria agradecê-lo e fazer uma proposta. Ou seja, a pessoa que escutou os conselhos de Maria da Glória ficou muito feliz por ter conquistado seu amado e que queria conhecer Maria da Glória pessoalmente. Dilema imposto, o policial resolveu então conversar com a sua mulher e ela foi no lugar dele para dizer ser a Maria da Glória. Feito o acordo, marcaram no restaurante para se conhecerem. Chegando lá, encontraram seu chefe Passanha jantando com um amigo. Saudaram-se e Peçanha os convidou a sentarem à mesa, pois já sabia de toda a história. Um jantar regado de champanhe francesa e vinho rosé da melhor safra animou o ambiente. Após determinada altura, todos embriagados, Peçanha falou-lhes que a leitora que lhe escrevia sempre pedindo conselhos era ele e o namorado amado, que estava ao seu lado. E como a felicidade de ambos era intensa e verdadeira, ambos queriam convidá-lo para ser editor-chefe e sócio da revista. Ou seja, o patrão do policial, na verdade, era quem mandava várias mensagens para o pseudônimo Maria da Glória responder. E, na verdade, ele namorava com outro rapaz, e aí começa um romance homoafetivo, que vai ser uma importante característica da história. Para finalizar, nós vamos fazer uma breve análise sobre o conto Corações Solitários. Nesse conto, nós temos uma grande facilidade em identificar diversas características presentes no estilo literário da época. A literatura da década de 60 e década de 70 é muito característica por romper as barreiras do tradicionalismo social e falar abertamente de diversos temas tabus, ao exemplo desse conto que é muito presente o homossexualismo, e também outras características presentes em outros contos, que são a violência e temas que tratam de temas mais sérios de forma geral. Aqui eu separei em 4 tópicos que falam basicamente da mesma coisa, pois Corações Solitários é um conto muito marcado, primeiramente, por mostrar a vida de uma mulher pelos olhos de um homem. Como dito no resumo do livro, o conto é todo baseado num homem que se passa por uma mulher e dá conselhos para a mulher que adiantam, mas adiantam justamente por terem se vindo de um homem. Ao dar todas aquelas dicas absurdas para mulheres em busca de conselho, o autor mostra que a coisa muito naturalizada é ver exatamente a vida de uma mulher pelos olhos de um homem. E outra característica muito forte, e que eu acredito particularmente que faz desse conto ser um marco, é toda a estigmatização e principalmente a exclusão que ele mostra. Nós temos o exemplo, por exemplo, da fala de uma das pessoas que pede conselho através de cartas,
explicando todo o estigma e a exclusão que ele passa por ser homossexual na época. E que fala o seguinte: Natanael, eu amo um amor proibido, um amor interdito, um amor secreto, um amor escondido. Eu amo outro homem e ele também me ama. Mas não poderemos andar na rua de mãos dadas, como os outros, trocar beijos nos jardins e no cinema como os outros, deitar abraçados nas areias das praias como os outros, dançar nas boates como os outros. Não poderíamos nos casar como os outros e juntos enfrentar a velhice, a doença e a morte como os outros. Não temos forças para resistir e lutar. Não tenho forças para resistir e lutar. É melhor morrer. Adeus. Esta é a minha última carta. Esse trecho fala muito bem do porquê Rubem Fonseca é tão marcado por um realismo tão forte. Porque ele é um dos únicos e poucos artistas e escritores que mostram essa realidade de falar diretamente do sentimento de suicídio daqueles que são postos a uma margem da sociedade, aqueles que sofrem um grande preconceito simplesmente por amarem quem eles amam. E é exatamente por essas características, como ao final do conto o personagem de seu patrão ser uma pessoa homossexual e por tratar de explicitar o sentimento das pessoas que geralmente não são ouvidas, por dar ouvidos àqueles que geralmente não têm voz, que Rubem Fonseca é um grande nome da nossa literatura brasileira. E é isso, obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham entendido o conteúdo. É isso, obrigada.